Então, estamos aqui com o Danilo, com a Vika, com o Felipe e com o José. Eu vou pedir que cada um se apresente individualmente. Dan, o Danilo é um grande parceiro de trabalho também e é um dos que sempre comprou as loucuras da Poema e sempre confiou muito assim, no nosso trabalho. O Dan sempre estava muito disposto a gente inventar coisa junto, enfim. A gente já fez muitos mini documentários juntos, a gente já foi para muito campo juntos também. Então, Dan, me conta aí um pouquinho, se apresenta e conta um pouquinho sobre como você se sente, quais são as suas percepções em relação a tudo que a gente trouxe aqui no documentário, em relação ao movimento do êxodo urbano, de que forma isso te impacta pessoalmente, profissionalmente, enfim, pode livremente trazer as suas percepções sobre o movimento. Legal, Ju. Deixa eu dar uma pergunta também. Bom, primeiro, eu sou Danilo, eu sou hoje brand leader da Neon, é uma conta digital hoje no mercado. Meu background todo é de planejamento estratégico e comunicação. Falando antes um pouco da relação que eu tenho com a Ju na Poema, é difícil falar, estou me ouvindo aqui, não consigo tirar o corpo. Dan, peraí. Eu acho que o seu áudio está duplicado, talvez, né? Vamos na bala? E a sua... Não? Tá bom, desculpa, gente. Não, tá. pode mandar ver. A primeira coisa é sobre o trabalho em si. A gente que é da indústria criativa, a gente vive de contar história, sabe? E existe um risco muito grande na indústria criativa das histórias ficarem massificadas. A gente está sempre olhando as mesmas histórias, a mesma perspectiva. Então é muito legal você ter uma equipe totalmente aberta e criativa, como as meninas, para propor novas histórias, para propor novas ideias e a gente abrir o jeito de contar e de conversar. Então isso eu acho que é o primeiro ponto. Esse é um trabalho super legal e que a gente já trabalhou muito, fez bastante coisa legal. Acho que sobre o documentário, sobre o tema em si, eu fiquei refletindo bastante sobre o tema e acho que tem uma coisa primeiro assim, que a gente precisa falar, o quanto essa pandemia mexeu com a gente de maneira geral. Assim, tudo isso que a gente está vendo, ele é fruto dessa loucura que a gente está vivendo, que a pandemia causou e está forçando muita gente para um processo de mudança. Né? Tem uma pesquisa da Oliver Wyman, que saiu no Estadão uns tempos atrás, falando que o Brasil, junto com a China, são os dois países que mais buscaram, pessoas que mais buscaram sobre ansiedade nos últimos tempos. Então, assim, a gente está vivendo uma situação muito difícil, está levando a gente para tomar decisões que a gente antes não tomava. Ou que tinha guardado dentro da mochila e não botava para fora. Uma delas é o êxodo. Né? Tem muita gente que está fazendo um milhão de outras coisas, tomando várias decisões. Eu acho que, do ponto de vista de marca, é uma grande oportunidade para a gente entender que as pessoas estão abertas a novos comportamentos e as marcas ajudarem essas pessoas a adotarem comportamentos melhores, adotarem um jeito de viver, um jeito de encarar um mundo mais aberto, mais amplo e tal. Então, acho que é uma janela super importante e acho que o êxodo humano ele é a fotografia disso. Olhando para o êxodo, acho que tem duas coisas que chamam a atenção. A primeira é a busca por simplicidade, assim, de entender que a gente precisa de menos, que a gente precisa equilibrar e fortalecer as relações que são mais reais. O quanto que a natureza volta a ser um assunto essencial. Eu sou atleta corredor de aventura, parte do meu momento é viver no mato. E você percebe o quanto essa necessidade fica cada vez maior quando a gente está nesse momento de tensão. Particularmente, eu estou com a minha esposa grávida e a gente está nesse processo. Querendo sair da cidade, querendo ir para o interior, querendo voltar a resgatar essas relações. O que acho que a gente não pode esquecer, que o documentário mostra isso muito bem, é que a gente quer fazer tudo isso, mas a gente não quer abrir mão de coisas que a gente tem aqui. Né? Então, a gente acaba tendo que lidar com esse choque. Várias vezes eu tenho um irmão que tem uma fazenda no interior de Minas Gerais, e a gente fica, putz, vamos para lá, vai ser super legal. Aí vai para lá, chove, cai o Wi-Fi, você não consegue se conectar, e aí todo mundo começa a reclamar, aí, putz,
Então tem que entender que ir para o interior não é só beleza, né? E eu acho que esse documentário mostra muito bem. Então, assim, puta, muito legal essa iniciativa de vocês e tem muito para aprender com ele. Boa, Dan, acho que você trouxe um ponto que é bem, assim, a gente viu isso muito de perto no estudo, que é o quanto também as pessoas idealizam esse movimento e às vezes acham que, putz, é um conto de fadas, né? Então, eu vou para lá, vou mudar, vou sair dessa loucura de São Paulo, ou seja lá que metrópole for, né? Eu vou chegar lá e vou ficar livre, me sentir em paz, me sentir tranquilo e tal. E sim, isso pode de fato acontecer, muitas vezes acontece, mas não é só isso, né? Existem mil outras coisas que envolvem o êxodo urbano, mil outras sensações. Você vai ter que se deparar com emoções que você não estava necessariamente preparado para encarar. Você chega num lugar novo, com pessoas que você não conhece, numa cidade que é muito diferente da que você está acostumado, com opções de entretenimento mais escassas, muitas vezes, por exemplo, do que a gente tem aqui, né, em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar. A gente faz o que a gente quer, em qualquer momento, a qualquer hora e tal. Então, acho que uma das coisas que a gente viu bastante é sobre essa quebra de expectativa, né? Expectativa versus realidade, assim. Vika, conta um pouquinho o que você sentiu e, enfim, as suas percepções sobre tudo isso. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês. Eu queria elogiar o documentário, porque é muito lindo, muito sensível, assim. Até me emocionei e dá uma vontade na hora, assim, de desacelerar, né? Impressionante. Eu acho que a gente vive, e eu estou em São Paulo aqui também, e trabalho no iFood como head de branding, e o iFood é uma empresa muito acelerada, né? É uma gigante que era uma startup. Ela tem um volume muito grande e um ritmo muito acelerado de trabalho. Então, eu acho que a primeira coisa que eu noto é essa questão do privilégio, né, Júlia, que até você comentou, assim, esse êxodo, ele é um privilégio de quem pode trabalhar remoto, né, ou de alguém que consegue achar um novo trabalho nessa nova vida, enfim, são questões mais difíceis. Mas, assim, no iFood, eu acho que é legal, assim, ver o quanto muita gente também se mudou, e a gente fala de uma Global Talent War, né, que é de buscar talentos em qualquer país, e principalmente em empresas de tecnologia, esse êxodo, ele impacta também nos talentos, né, na contratação, porque você não tem mais barreiras de contratação, então você já tem poucos profissionais de tecnologia disponíveis no mercado, e então vira aquele jogo de rouba-monte, que agora, além de ser as empresas do seu país, também com o exterior. Então, acho que esse é uma primeira conexão que eu faço, assim, com o nosso business hoje, né? Uhum. Quando a gente vê de perto, né, assim, a gente vai vendo que esse movimento impacta em diversos comportamentos que às vezes a gente nem imagina, assim. Então, inclusive falando de iFood, né, uma das coisas que a gente mais viu lá, quando a gente perguntava também, putz, mas existe algo que você sente falta, né, da vida metropolitana em comparação com o que você está vivendo agora e tal? E muita gente falava, nossa, eu sinto muita falta de um delivery, eu precisava que um iFood conseguisse me atender aqui e tal. Então, isso também vai mostrando para a gente como, às vezes, é desafiador a gente fazer esse movimento mesmo. A gente tem registros, a gente tem hábitos, né? A gente tem comportamentos que fazem parte da gente mesmo, assim, né? Felipe, puxando um pouquinho aí, né, para, enfim, alimentação e tal, conta um pouquinho da sua visão sobre tudo isso. Bom, vocês me escutam? Sim. Beleza.
Agora sim, né? Só compartilhando, se vocês estavam com algum problema, alguma coisinha incomodando aí no áudio, era eu, tá? Já me avisaram. A umidade do interior aqui tá horrível, inclusive eu tô aqui essa semana. E então, se vocês estão procurando um nome para xingar, pode usar o meu aí, tá? Tá no convite da reunião. Mas vamos lá. Puxando um pouco aí do que o pessoal está falando, a gente, como indústria, vem acompanhando uma movimentação, né, nos últimos anos, antes mesmo de pandemia, bem acima da média, né, o crescimento de cidades menores, bem acima da média de capitais, e naturalmente que esse cenário triste aí que a gente está vivendo acabou intensificando, né. Então, hoje a gente tem aí, de cada dois em cada 3 brasileiros, né, vivendo em cidades médias e pequenas, que hoje dá em torno aproximadamente de uns 140, um pouquinho mais, 140 milhões de pessoas. E isso vem refletindo no consumo, né, do brasileiro que mora nessas cidades, ou então, como eu e muita gente, está passando tempos, né, às vezes a pessoa não se mudou completamente, mas está flertando aí também com essa mudança. E a gente viu que teve um crescimento de venda superior das cidades maiores, né, principalmente puxado aí por categorias básicas mesmo de limpeza e alimentos, que é onde a gente entra, né. Então, enquanto cidades maiores a gente teve crescimento aí em categorias como hambúrguer e tal, em cidades menores a gente tem overindexes para iogurte, cremes para pele, enfim, produtos de um cuidado maior, né? A gente vê também crescimento em categorias como farinha de trigo e tal, muito também do que a gente acompanha de uma movimentação de estar mais em casa, de cozinhar e tal. E além de cesta de produtos, né, que acaba mudando um pouco, tem os formatos, né? Então tem mais sabão em barra, enfim, coisas que vão mudando e a gente vai aprendendo, né? E aí o desafio como indústria, né, a gente acompanhar essa movimentação e ver como a gente pode oferecer, né, produtos, e não só produtos, né, sair um pouco dessa caixa também, serviços, etc., para melhorar ainda mais a vida dessas pessoas, né, porque a gente viu até tendo acesso a alguns dados internos aí da Quanti, que as pessoas um terço, aí, se não me engano, mudaram, né, estão consumindo mais alimentos naturais, frescos, que até um gap da população brasileira, mas não abandonaram produtos industrializados, né, e também estão cozinhando e tal, e é uma verdade, principalmente falando aí dessas pessoas, entre aspas, privilegiadas, que estão trabalhando de home office e tal, como se estivessem em suas casas, então não estão necessariamente colhendo frutas, etc., e não estão necessariamente também com uma rotina mais folgada, né, então também dessa ajuda, né, também a gente viu que eles não abandonaram os pequenos luxos tecnológicos, né, gostei desse nome, como serviços de streaming, etc., então a gente pode entrar também com, enfim, receitas, tudo que pode ajudar a melhorar e facilitar a vida dessa pessoa, né. Sim, muito já, porque eu acho que... Não, foi ótimo. A gente adora pessoas que falam bastante. Mas eu acho que um dos grandes desafios, quando a gente pensa em comportamento de consumo, né? Quando a gente pensa no êxodo urbano, a gente está falando de pessoas que se propuseram, estão se propondo a viver um estilo de vida diferente, né, com mais, que nem o Dan falou, com mais simplicidade, mais perto da natureza e tal, mas a gente não pode esquecer os contextos dos quais essas pessoas vêm, né, que são grandes metrópoles, que o consumo muitas vezes desenfreado, que são os luxos tecnológicos, de entretenimento, enfim, então, um dos grandes desafios que a gente percebeu das pessoas que se mudam de grandes metrópoles, de metrópoles para cidades pequenas e médio porte, é justamente, putz, beleza, eu mudei, eu quero esse estilo de vida novo, eu quero mais simplicidade, mas ao mesmo tempo não é tão fácil abandonar, né, todos os hábitos de consumo que eu já estou acostumado há anos e anos e anos. Então, era muito comum, assim, a gente ir nas casas às vezes bem rústicas, simples, enfim, mas a gente vê ali o iPad, o MacBook, o Netflix, o não sei o quê.
Então, assim, eu acho que um dos grandes desafios para nós, enquanto pesquisadoras, enfim, pessoas que trabalham com marcas também, é entender qual é o limite, né, entre uma coisa e outra. A que ponto as pessoas querem, de fato, abandonar a vida metropolitana, mas, por outro lado, o que elas querem levar da vida metropolitana, né? Então, por exemplo, quando a gente tem esse dado na nossa pesquisa Quantic, que é isso, as pessoas, muitas delas estão mais conectadas com uma alimentação mais natural, com alimentos mais frescos e tal, mas elas não abandonam, muitas vezes, muitos produtos industrializados. Então, elas trazem de São Paulo, do Rio, de qualquer metrópole que seja, putz, o café gourmet, a gente traz o Netflix, a gente traz o iPad, né? Então, não é tudo também tão uma coisa de abandonar e viver a realidade como ela é nua e crua. Não é exatamente assim. Uma das coisas que a gente vê que impactou bastante é a relação com a moradia, né? E eu queria até agora chamar o José, do Quinto Andar, se você pudesse apresentar também, e contar um pouco sobre como você vê esse movimento, de que forma você imagina que isso impacta na relação das pessoas com o lar, né, na forma de morar. Conta um pouquinho para a gente. Legal, gente. Bom, obrigado pelo convite. É bem legal bater um papo aqui com vocês sobre, especialmente, moradia, que é o nosso métier aqui. Então, eu sou o head de comunicação do Quinto Andar, então, vocês veem sobre a gente na imprensa, é culpa minha, tá? Então, bom, eu achei muito bacana o documentário de vocês, até porque eu fui um cara que passou por isso na adolescência, né? Minha família mudou de São Paulo para o interior no começo ali dos anos 90. Então, muito daquilo lá, tem aquela pessoa que estava ali em Minas falando tem aquela arrogância do cara de São Paulo que vem e acha que a gente está mais do que todo mundo. Foi uma coisa muito engraçada de sentir, mas sentir também a reação das pessoas na cidade de que, ok, aquele cara de São Paulo, deixa ele falar sozinho, daqui a pouco ele se acostuma com um ritmo um pouco melhor. Tudo bem, foi outro século, várias décadas atrás, então era outro mundo. Mas o cerne ali continua, que é até uma coisa que o próprio Danilo mencionou ali, né, que é você sai da metrópole, mas você quer levar a metrópole junto para o sítio, para casa de praia, você não quer abrir mão daquela comodidade e conforto que a gente sabe que só vai acontecer de verdade num centro grande, né? E isso daí é o que eu senti na pele naquela época, num mundo muito menos tecnológico do que hoje, e dá para ver que isso acontece ainda hoje, né? A gente não trabalha tanto como com cidades menores, onde as pessoas vão para a praia mesmo, então vão ficar naquela casinha que eu adorei, daquelas duas moças que estão na praia. Eu fiquei com uma saudade desgraçada da minha casa de praia, que faz um tempão que eu não vou. Esse conforto e emocional e esse espaço que as pessoas estão buscando nesse documentário que vocês fizeram, a gente vê acontecer também dentro da cidade. E aí é por isso que eu estou falando, a gente não está como Quinto Andar em muitas cidades pequenas, mas a gente está em grandes centros, que são várias cidades pequenas juntas, né? Então você tem, dentro de São Paulo mesmo, você tem um Itaim, que é absolutamente verticalizado, e você tem outras áreas que você tem mais tranquilidade, você tem mais casas, etc. E a gente mesmo, até quando vocês estavam começando a fazer, a gente fez uma pesquisa também para entender como é que as pessoas se movimentavam dentro da cidade, especialmente no momento de pandemia, e a gente viu ali, tinha mais gente buscando mais espaço, mais gente buscando mais tranquilidade, e menos gente se preocupando em estar próximo do metrô, perto do trabalho, porque estava todo mundo trabalhando de casa, estava todo mundo estudando de casa. Então, a gente viu isso como um grande
uma grande tendência e que ela meio que se mantém até hoje, de as pessoas ressignificarem a casa mesmo dentro da metrópole, que é um ponto um pouquinho menor o que vocês estão mostrando com aquelas pessoas que, como você mesma falou, Júlia, tem a possibilidade de se mudar de cidade, se mudar de estado, ir morar num sítio, morar numa fazenda, na praia. Não todo mundo consegue isso, não todo mundo consegue desapegar dos confortos de uma cidade grande, mas a gente viu que a vida das pessoas tinha mudado de tal forma que afetou até a forma como elas querem morar dentro da própria cidade que elas estão. Isso não foi característico só de São Paulo, a gente viu isso acontecer no Rio. No Rio, uma das coisas que mais, a demanda que mais aumentou durante a pandemia foi por causa de condomínio. Então, você imagina, o pessoal no Rio, tá na beira da praia, estava procurando casa de condomínio, porque estava trabalhando de casa, e aí queria mais tranquilidade, queria mais silêncio, para, enfim, poder se concentrar, enfim. Então, eu acho que o legal do documentário de vocês é que ele mostra, ele expande essa tendência, mas ele é algo que serve também para a gente entender, putz, como é que isso aqui está funcionando dentro da cidade. E a gente vê isso na prática, né? Esses estudos que a gente faz, os levantamentos de demanda que a gente tem, eles mostram isso. Então, foi muito legal saber que a gente está realmente vendo a tendência certa, no micro aqui dentro da... Não tão micro, né? Porque São Paulo não dá para chamar de micro, mas, enfim, e ver que isso acontece também numa escala mais extensa, quando você sai da cidade. Confesso que eu gostaria de ter saído antes de São Paulo, antes de ter virado essa bagunça que está hoje. Mas, enfim, hoje em dia eu também mudei durante a pandemia, vim para uma casa maior, vim para uma rua mais tranquila. E, cara, eu meio que encontrei a Bragança Paulista, que era onde eu morava, aqui dentro da Lapa, num cantinho aqui da Lapa, da Vila Romana. Então, acho que é possível também você conseguir conciliar essa vontade de ter mais tranquilidade, paz de espírito e ter uma relação melhor com o lugar que você mora, dentro até da cidade que a gente tem, que é meio bizarro. O Felipe falou que falou pra caramba, eu acabei ganhando de você, Felipe. Desculpa, cara, desculpa, gente. Obrigada, José. Obrigada, na verdade, José, Vinca, Danilo, Felipe. Acho que, enfim, é isso. Enquanto pesquisadores, pessoas que estão trabalhando com comportamento de consumo, acho que um dos grandes desafios hoje, pensando no êxodo urbano, é a gente entender que esse é um movimento que, no fim, ele não é, assim, apesar de ser uma reviravolta, né, na vida e tal, não é que a gente sai de uma realidade e emerge completamente em outra. No fim, quem sai das metrópoles para fazer esse movimento acaba ficando ali, transitando entre uma realidade e outra, né? E de que forma nós conseguimos, enquanto profissionais que estão estudando comportamento de consumo, enfim, como é que a gente consegue entender qual é esse meio termo, né? Como é que a gente consegue entender de que forma a gente consegue atender essas pessoas que estão querendo uma mudança, mas ao mesmo tempo também não querem completamente perder as raízes, né? De onde elas vêm e tal. Então, acho que esse é um grande desafio, né? De que forma a gente consegue chegar nesse meio termo, de que forma a gente consegue incentivar e se adaptar a essa nova realidade, mas considerando que essas pessoas já têm registros, né, de comportamento que elas não esquecem, assim, e muitas vezes, apesar da idealização do que é a vida no campo, do que é a vida na praia, na prática, não é tão simples assim, né, quando você se depara ali com
a gente conversou com muitas pessoas que realmente estavam muito dispostas a fazer esse movimento de vez e abandonar a vida metropolitana e tal, mas quando chegam ali na hora e estão, putz, quebrou a telha da minha casa. Tá, beleza, mas puta, até alguém conseguir vir arrumar e não sei o que tal. Tô acostumada com a rapidez de São Paulo, né? Ou, eu tô aqui querendo consumir a comida local, orgânicos, frescos e tal, mas, putz, que saudade do meu delivery de japonês, né? Então, assim, tem esses desafios e tem essas contradições, que elas são naturais, porque a gente se contradiz, as pessoas se contradizem mesmo, ainda bem, né? Isso faz parte. Mas de que forma a gente consegue olhar para essas subjetividades também, assim? Então, queria muito agradecer vocês, Danilo, Vika, Felipe e José, que toparam falar com a gente nesse momento. E para a gente ir encerrando, eu vou passar aqui mais 2 slides muito rapidinho. A gente ficou pensando, putz, ai, desculpa, quem quer falar? Pode falar. Posso fazer um último comentário? Acho que, resumindo um pouco do que você está falando, me parece que, assim, antes da gente olhar para fora, a gente deveria olhar para dentro, sabe? Antes da gente olhar para fora e ver qual cidade que a gente vai querer morar, a gente deveria olhar para dentro e falar qual comportamento eu posso mudar dentro de mim. Porque você sair para morar no interior sem olhar para dentro, você está levando São Paulo junto, você está levando seu escritório, você está levando seu estresse, você está levando tudo. Eu acho que o primeiro exercício que, infelizmente, a situação está fazendo a gente olhar sai do supérfluo, olha para dentro. Depois você decide onde você quer morar. Exato, Dan, e eu acho que isso é muito importante que você está falando, assim, porque a gente ouviu muito isso, quanto muitas vezes as pessoas que mudam das metrópoles para esses lugares menores, com uma cultura regional muito forte, querem trazer a metrópole, né? E aí, na verdade, você deixa de viver aquilo que você está se propondo a viver, né? Não adianta a gente querer daqui de onde a gente está, né, falando, não, eu vou lá, vou viver a natureza, vou viver uma vida mais simples, desde que não, né? A vida lá é daquele jeito. A gente está disposto a ver isso, a gente está disposto a realmente se conectar com essa realidade. Não, eu ia até dizer que eu estava conversando com a Ju, que é psicóloga e está morando agora na Ferrugem, em Santa Catarina, que às vezes a gente acha isso, assim, né? Tipo, putz, eu vou ver perto da natureza, eu vou estar super bem, conectada e não sei o quê, só que às vezes não adianta, assim, se tu não tá num bom momento contigo e tá com, enfim, outras questões, não adianta a natureza, tu sabe, assim, aquilo que tu tá vendo ali não necessariamente entra em ti, assim, sabe, da mesma forma. Então, acho que tem muito isso de como também tu tá te sentindo e não achar que o lugar vai te mudar e te melhorar. A gente leva as nossas emoções para onde a gente for, né? Então, meio que, né, não é só uma mudança de lugar que resolve todos os problemas, assim, né? Acho que é importante a gente ter consciência disso. Sim. Alguém mais? É que gente, só para falar assim, eu não tô vendo ninguém, tá? Então, se eu cortei alguém, foi sem querer. Alguém mais? É muito caótico. É muito caótico. Eu tô vendo uma tela em branco. Tá. Só pegando um gancho aí com... Ninguém mais? Tá. Oi? Vocês estão me ouvindo, assim, né? Felipe ia falar, né? Felipe pegar o gancho. Pode falar, pode falar. Que o Danilo levantou um ponto interessante de olhar para dentro e tal, e também antes de ir, a questão de comportamentos, né? A gente vê que até questão, por exemplo, de lixo e tal, e volume de resíduos, e as pessoas, se o cara não tá com um mindset voltado para isso já, não adianta ele querer se reconectar com a natureza, tipo, acabando prejudicando o ambiente que ele não estava mais ainda, né? Que a gente vê que mesmo em São Paulo, que é a maior cidade da América Latina,
ainda tem um gap monstruoso, a gente sofre muito com logística reversa e tal, a Nestlé tá até com uma parceria com o Instituto Muda, tem o Cato aqui também, a gente vem fazendo um pouquinho, mas tem que ser algo mútuo, assim, né? Tem que ser tanto consciência da indústria como do consumidor também, né? Principalmente para esse cara aí que está indo para um ambiente mais virgem, assim, né? Mais, assim, que não aguenta tanto impacto, né? Uhum. Sim, isso foi outra coisa que a gente ouviu bastante também, né? De que forma as pessoas que chegam acabam atropelando não só a cultura regional, mas tem um impacto ambiental muito grande, né, também, porque aqui é isso, a gente ainda está, apesar de reciclagem, por exemplo, parecer uma coisa básica, muitas vezes não é, né, então, quando a gente chega com toda a nossa bagagem, com todo o nosso costume comportamental, de gerar lixo, de consumir desenfreadamente e tal, isso tem um impacto também na região que a gente está, né, então o êxodo urbano, ele é lindo, mas ao mesmo tempo ele não é simples. E eu acho que a gente tem que estar muito atento para isso, para não ficar romantizando também esse movimento, com essa coisa de que a gente vai se sentir bem, de que isso vai resolver a nossa vida, de não sei o quê. Beleza, a gente pode até se sentir bem, mas ao mesmo tempo, o que adianta a gente se sentir bem se a gente está ali causando danos, atropelando a cultura regional, ofuscando as pessoas que estão ali já há muito mais tempo do que a gente, né? Então, de que forma a gente consegue fazer essa troca? A gente fez uma entrevista com uma das pessoas, uma das mulheres que estava no nosso documentário, a Josefina, e ela falou uma coisa que para a gente ficou muito marcada. Ela falou assim, as pessoas que mudam das metrópoles para a cidade de pequeno e médio porte, elas têm que transformar a arrogância em consciência coletiva. E eu acho que isso é uma coisa muito simbólica e muito forte da gente pensar, né? De como a gente muitas vezes chega com a superioridade e tal, mas calma, vamos transformar isso numa consciência coletiva, de integrar aquela cultura que a gente está se propondo a viver. A Vika queria falar alguma coisa? Não? Tá. Calma, tá tudo certo, a gente tá no ar, tudo certo, né? Estamos vendo. Tá. Bom, então acho que é isso desse papo. Tá sem som. Calma. Pera, gente, acho que a gente tá... A Vika tá sem som. A Vika tá sem som. Vika, tá aí? Desmuta. Vika tem que mutar e desmutar. Oi, e agora? Meio mico, mas enfim. Oi? Não estava mutado, não sei o que aconteceu. Mas, enfim. Acho que assim, só pegar esse gancho de resíduos, que eu, né, sendo do iFood, eu não poderia deixar de falar sobre isso, porque delivery gera muito resíduo, né? É um serviço que tem embalagem, tem a embalagem que dá embalagem, enfim. Então, eu acho que tem duas questões importantes aqui pensando no iFood, né? Uma é a expansão, que de fato, o iFood vai expandir. Hoje ele já está em mais de 1.200 cidades, e o desafio é ir cada vez mais para o interior e para essas regiões e tudo mais. Então, acho que o que a Júlia fala, assim, né, desse equilíbrio e tal, de respeitar o local, acho que isso é muito importante para a gente não, numa lógica de expansão das empresas, não fazer essa imposição, né, de um ritmo ou de uma cultura nova, enfim, e de olhar para a tecnologia sempre como uma plataforma onde as pessoas vão, né, localmente, enfim, fazer o seu melhor uso. Então, respeitando as questões locais, né, o comércio local e potencializando uma realidade, não impondo, né, um novo modo de viver, enfim. E a segunda questão é realmente esse compromisso com o meio ambiente, né? Eu acho que
o iFood está super comprometido também com isso, entendendo o seu impacto, enfim, então essa frente de ESG, ela está cada vez mais integrada com todos os esforços de negócio, né? Então, a gente acredita que, sim, como que as pessoas tem que cuidar desses lugares, mas as empresas são muito responsáveis pelo poder que elas têm, econômico, né, de investimento nisso, pelo poder de impacto, pela força, enfim, que tem de fazer essas mudanças, né? Então, assim, é essencial ter um cuidado ambiental, e zerar as emissões de CO2 e trabalhar, né, também na frente de mobilidade, que a gente, das motos, do transporte e tudo mais, né, investindo em modais elétricos, enfim, acho que é uma preocupação importante das indústrias. Eu acho que quem é de tecnologia tem ainda mais esse papel, né, de respeito, porque a empresa de tecnologia chega mais longe, né, então, como você falou, tá lá, tem o Netflix, tem... enfim, e eu não vejo que isso é ruim, né? Eu vejo que cada vez mais o interior também tem que ter acesso, né? Acho que não é só as pessoas que saem da capital para o interior que vão levar isso com elas, né? Eu acho que isso, cada vez mais a gente tem inclusão digital, né? E pensando no negócio do iFood, eu acho que isso também é bacana pensar no desenvolvimento que isso pode gerar localmente, né, também empresas que geram mais oportunidades, né, que a gente pode, para ir além do turismo, né, uma menina comenta ali, uma das entrevistadas fala, putz, acaba vivendo bastante do turismo, é um outro ritmo de trabalho, né, então, se a gente puder também pensar no social, em como ajudar essas comunidades para terem mais oportunidades e enfim, mais renda e tudo mais, acho que é o papel das empresas nesse contexto. Sim, total, Vika, porque eu acho também que, assim, os consumidores são capazes de mudar culturas, né, mas as empresas também são responsáveis e têm essa possibilidade de mudar a cultura de consumo. Então, quando a gente pensa no êxodo, é claro que tem uma coisa de... É uma troca, né, na verdade, assim, quem muda leva muita coisa boa, quem está lá já, os moradores locais também trazem muita coisa boa para as pessoas que moram. Eu acho que o grande desafio é a gente entender quais são as bordas dessas relações, né? De que forma a gente não atropela. Por outro lado, como que a gente pode apresentar coisas legais para as pessoas que já estão morando lá, sem desrespeitar a cultura que já está estabelecida. Então, eu acho que o grande desafio é a gente entender de que forma essas culturas conseguem conversar e não competir, sabe? Bom, para ir encerrando, então, para a gente não passar muito do horário, primeiro eu queria agradecer muito, muito, muito Dan, José, Felipe, Vika, obrigada por terem topado, obrigada pelo conteúdo que vocês trouxeram, pelas percepções que vocês trouxeram, obrigada mesmo. E aí, vou passar 2, 3 slides muito rapidamente. A gente ficou pensando, né? A gente, enfim, resumiu esse estudo num documentário de 20 minutos. O reporte completo, com insights, enfim, vai vir no meio de junho.